Então a gente falou sobre sistema endócrino, comunicação celular e a gente falou da atuação de glândulas endócrinas. Você já sabe agora que sistema endócrino envolve o quê? A ação de hormônios e esses hormônios são liberados por quem? Pelas glândulas. Então, sobre o que a gente vai falar agora? Sobre as glândulas endócrinas. É super importante você conhecer quem são essas glândulas, porque através do conhecimento dessas glândulas você entende o papel que elas vão ter na ação, na liberação desses hormônios. Lembra uma coisa, diferença do sistema endócrino e do sistema exócrino. Endócrino eu estou secretando, exócrino eu estou excretando. Então lembra disso, tudo que vai para fora do seu organismo é uma excreta. E tudo que é secretado dentro da sua corrente sanguínea é uma secreção que faz parte do sistema endócrino, beleza? Vamos começar pelas glândulas. Olha para cá, pensa no meu cérebro. Primeiro eu vou ter o quê? Hipotálamo. Então quando você sente sede, quando você está morrendo de calor, quem está agindo aí? Quem é o sensor? Quem está te mandando essa mensagem? O hipotálamo. Esse hipotálamo, ele vai ter a função de produzir dois tipos de hormônios principais, ocitocina e ADH. Guarda essa informação, mais pra frente a gente vai falar sobre esses dois tipos de hormônios, ok? Então vamos lá. O hipotálamo ele vai ser responsável por mandar uma mensagem. Para quem? Para a hipófise. A hipófise está no seu encéfalo, certo? Está ali perto do hipotálamo. E essas duas glândulas estão ligadas por uma rede de neurônios. Então o hipotálamo vai mandar uma mensagem para a hipófise. Através do quê? Através dessa rede de neurônios. Então está aí uma outra palavrinha-chave dentro de sistema endócrino. Eixo hipotálamo hipofisário. Lembra o seguinte, eu tenho hipotálamo e hipófise ligados através de neurônios. Então eu tenho um eixo, certo? Os dois estão atuando juntos para determinar o quê? Uma cascata hormonal. O que é cascata? Vamos ver. Hipotálamo vai mandar uma mensagem para a hipófise. A hipófise é dividida em duas partes. A adeno-hipófise e a neurohipófise. Tá com dificuldade de gravar? Pensa o seguinte, parte anterior a, então eu tenho adenohipófise. Parte posterior, eu tenho neurohipófise. Por que é importante você saber essa diferença da hipófise? Cada parte dela vai ser responsável pela liberação de hormônios diferentes. Vamos começar pela adenohipófise. A adenohipófise vai ser responsável pela liberação de quantos hormônios? 6 hormônios. Então, o primeiro hormônio que a adenohipófise libera, GH. Você já deve ter ouvido falar de GH, com certeza, porque ele está associado ao quê? Ao seu crescimento, à síntese muscular, síntese de proteína. Então, quando seu pai fala assim, menino, vai dormir, para de ficar no celular, porque você tem que crescer, senão você vai ficar pequeno. É verdade, não é mito. Por quê? É nesse momento que você está dormindo em que os níveis de GH estão mais altos. A mesma coisa se você olha um cara todo bombado, ele pode estar o quê? Tendo testosterona, tendo uma injeção de testosterona. Mas, além disso, ele pode estar fazendo o quê? Tomando GH. O porquê? O GH, qual é a função dele? Eu não falei que é síntese, que é crescimento? Então, o que ele faz? Ele transforma aquela célula, ele se liga àquela célula e faz com que aquela célula absorva mais glicose e aminoácido. Vamos lembrar da nossa aula de citologia? Qual é a função do aminoácido? Produzir o quê? Proteína. E o GH ele faz o quê? Síntese de proteína? Então é essa a função, ele se liga à célula e faz com que a célula absorva aminoácido. Para quê? Sintetizar a proteína. Além disso, ele tem um outro papel. Ele faz essa célula absorver mais o quê? Glicose. Pensa o seguinte, tudo no meu organismo, eu preciso trabalhar, eu preciso andar, eu preciso estudar, eu preciso de glicose. Lembra disso? Então, por que o GH está relacionado com a glicose? Porque a célula precisa de energia para fazer o quê? Síntese de proteína, beleza? Uma outra coisa super importante para você saber sobre o hormônio é o seguinte, cada célula vai atuar com um tipo de hormônio diferente. Vamos lembrar de novo da nossa aula de citologia. Lembra de membrana plasmática? A membrana plasmática está em volta da célula e ela tem receptores específicos. O que isso quer dizer? Cada hormônio vai atuar sobre uma célula específica. Então, por exemplo, um hormônio que é liberado, que vai atuar sobre a tireoide, pode atuar sobre o seu rim? Não. Ele vai ter atuação somente sobre um tipo celular. Qual o nome dessa célula? Anota no seu caderno,
célula-alvo. As células-alvo, elas são específicas para cada tipo de hormônio. Por que isso é importante? Vamos lembrar do que a gente estava falando antes, GH, certo? Aonde que o GH vai atuar? Qual é a célula do seu corpo que cresce? Todas, certo? Você não tem uma parte do seu tecido maior do que a outra. Todas as células precisam crescer. E para isso a gente precisa de quê? De GH. Então, a célula-alvo do GH, quais são as células-alvo do GH? São todas as células do corpo. Beleza? Passamos de GH, vamos para o próximo hormônio. Esses dois hormônios agora, eles vão atuar sobre uma mesma célula-alvo. A gente está falando de quem? FSH e LH. Calma. FSH é um hormônio chamado de hormônio folículo estimulante. E LH, um hormônio luteinizante. Alguém pensa, consegue adivinhar aonde esses hormônios vão atuar? Isso aí, eles vão atuar sobre as gônadas. Gônadas sexuais, sejam masculinas ou sejam femininas. Então vamos lá. Esses dois tipos de hormônios atuam sobre uma mesma célula-alvo. Isso quer dizer que esses hormônios têm a mesma função? Não. FSH, folículo estimulante, lembra de estimulação. Vai estimular o quê? Gametogênese. Vamos lembrar daquilo que eu falei em biologia? A palavra está querendo te mandar uma mensagem. Gametogênese lembra de gameta. Então, FSH é responsável por quê? Pela produção de gametas. Quem são os gametas masculinos? Espermatozoides. Quem são os gametas femininos? São os óvulos. Então, o FSH vai estimular a produção desses gametas. E o LH, qual é a função dele? Ele vai atuar sobre os testículos e sobre os ovários, certo? Porque são as gônadas sexuais masculinas e femininas. E vão estimular, o LH vai estimular a produção de quem? Dos hormônios. Se você é homem, você tem características sexuais masculinas. Provavelmente você tem barba, certo? Provavelmente o seu maxilar é um pouco mais acentuado. Você tem um metabolismo mais acelerado. O que confere essas características sexuais masculinas? Se você é mulher, geralmente você vai ter o quê? Um rosto mais fino, um metabolismo um pouco mais lento, ruim para nós. Mas vamos lá, são essas características, elas vão vir através do quê? Da ação dos hormônios. Então, no homem eu tenho ação de quem? Testosterona. E na mulher, eu tenho ação de dois hormônios, progesterona e estrogênio. Importante você lembrar dessa diferença. Embora esses dois hormônios atuem sobre a mesma célula-alvo, eles têm funções diferentes. Beleza? Vamos para o próximo hormônio. Lembra que eu estou falando de glândulas, certo? Então, gônadas sexuais são um tipo de glândula endócrina, assim como hipotálamo e hipófise. Beleza? Vamos falar de uma outra glândula que está onde? Está no seu pescoço. Essa glândula que está no seu pescoço tem formato de borboleta. Então lembra disso. No meu pescoço eu acho que eu tenho uma borboleta. Quem é? Tireoide. Tireoide é uma glândula endócrina super importante. Porque ela vai ser responsável por eliminar dois hormônios que vão estar envolvidos no seu metabolismo. Então, geralmente, quem tem alguma deficiência, ou seja, elevados níveis ou baixos níveis desses hormônios, vão ter algum tipo de doença, algum problema no seu organismo. Então, vamos lá. Voltando, a gente tem tireoide, uma glândula endócrina. Lembra que a tireoide ela vai produzir hormônios T3 e T4, ou seja, tireoide, T3, T4. Lembra disso para você fazer a sua associação, certo? T3 e T4 são formados por quem? Seguinte, não quero decoreba, vamos lembrar, vamos olhar T3 e T4. 3, o que eu tenho 3? 3 átomos de iodo. Qual é o nome do hormônio T3? Triiodotirosina. Então vamos lá, vamos analisar esse nome. Tri de 3, iodo é um sal mineral, tirosina é o quê? É um componente do T3, faz parte do T3. Então adianta eu ter só tirosina e não ter iodo? Não. O iodo é a unidade fundamental da formação desse hormônio. Agora T4, vamos pela lógica, se eu T3 eu tenho 3 átomos de iodo, T4 eu tenho 4 átomos de iodo. Isso é importante saber? É super importante, porque na sua corrente sanguínea você tem muito mais T4 do que T3. Por que isso? T3 é a forma ativa desse hormônio e T4 é a forma inativa. Então, se você tem muito T3 na sua corrente sanguínea, seu metabolismo está aceleradíssimo, mais do que deveria. Lembra o seguinte, qual o sentido da vida? O sentido da vida é a homeostase, certo? É o equilíbrio. O seu corpo o tempo inteiro busca o equilíbrio, busca estar numa situação de homeostase, certo? Então, por isso eu não tenho muito T3. Eu tenho
certa quantidade de T3 suficiente para o seu metabolismo basal e eu tenho maior quantidade de T4. Esse T4 inativo, quando o seu organismo precisar da ação desses hormônios, ele vai ser quebrado e se transforma em T3, beleza? Então essa é a parte fundamental da glândula tireoide, produção de T3 e T4. Outro hormônio que a glândula tireoide produz, calcitonina. A calcitonina ela vai estar associada ao quê, gente? Vamos olhar, a calcitonina está associada a cálcio. Então ela faz o quê? A regulação do cálcio, beleza? São esses 3 hormônios que são liberados pela tireoide. Mais pra frente a gente vai falar especificamente de cada hormônio e das deficiências, das doenças que podem ser causadas pela disfunção desses hormônios, ok?